Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom. Nesse último vídeo sobre a encíclica Laudato Si, nós vamos concluir apresentando algumas reflexões, algumas motivações práticas que o Papa Francisco nos apresenta na encíclica, para que nós mudemos o nosso comportamento, as nossas ações, em vista de um mundo melhor, em vista de uma ecologia integral, em vista de uma sustentabilidade não somente ambiental, mas também econômica, social, política, em vista de uma educação e uma responsabilidade unida a uma nova espiritualidade ecológica. O Papa Francisco, ao longo da encíclica, nos convida a uma nova conversão, a uma conversão ecológica que não deve ser apenas individual, mas coletiva, para que de fato se transforme em novas moradas, em uma transformação definitiva e sustentável de toda a sociedade. O Papa Francisco nos apresenta alguns caminhos práticos, bem objetivos, para que nós mudemos o nosso comportamento e alteremos o meio ambiente, de modo positivo, em vista do bem comum. A primeira dica que ele nos dá é a reflexão sobre a nossa alimentação. Nós, muitas vezes, desperdiçamos muita comida. Vocês concordam? E o Papa Francisco nos diz algo muito interessante. Ele diz que uma comida desperdiçada indica um roubo da mesa do mais pobre. Muito forte, né? Mas é uma reflexão que, de fato, nós devemos fazer diariamente. Os nossos desperdícios poderiam sustentar a mesa, as necessidades básicas de tantas pessoas, não é mesmo? Então, o Papa Francisco nos faz essa reflexão, né? Nos motiva a redução do consumo do supérfluo, a solidariedade, a partilha. Existem coisas que eu não precisaria comprar para mim. Eu poderia utilizar deste mesmo recurso e sustentar e dar apoio a quem mais precisa. O Papa Francisco também nos oferece uma oportunidade de nós refletirmos sobre o lixo que produzimos todos os dias, os resíduos, que podem até sair da nossa casa, mas não saem do nosso planeta, não é mesmo? Todo resíduo que nós geramos, ele continua no planeta. Ele pode sair do lixo da sua casa, mas ele vai para algum lugar ainda no planeta. E nós precisamos pensar com mais criatividade se nós não podemos reutilizar alguns objetos, ter um uso consciente desses objetos, de modo a não precisar comprar mais. Outra reflexão que o Papa Francisco nos concede, nos pede, é sobre a utilização da água. Não sei se vocês sabem, mas mais de 40% da população mundial não tem acesso à água potável. E o uso consciente da água é um dever, é uma responsabilidade que todos os cidadãos, de maneira muito particular os cristãos, devem ter. Porque é um bem que Deus nos dá, mas é um bem limitado. Por isso deve ser muito bem preservado e cuidado para que possamos utilizá-lo da melhor maneira possível, em vista do bem de todos. O Papa Francisco também nos faz outras reflexões, né? Nos move a outras reflexões. Nós que nos locomovemos pela cidade, muitos de nós precisamos do transporte público, mas muitos de nós temos os nossos carros próprios, né? Nossos meios de locomoção próprios, carro, moto, seja o que for. Ele nos convida a mudar essa conduta para, quem sabe, caronas solidárias, né? Você que talvez more ao lado de alguém que estuda perto de você ou que trabalha perto de você, que tal oferecer uma carona e assim reduzir a quantidade de carros e poluição ambiental nas ruas? Né? Um outro exemplo muito comum é sobre o apagar as luzes desnecessárias que nós deixamos ligadas em todos os cômodos da nossa casa, mesmo quando nós não utilizamos. Né? É um outro exemplo que o Papa Francisco nos dá, que podemos colocar em prática de maneira muito simples no nosso cotidiano, que já traz uma grande transformação, mesmo que mínima, mas que faz grande diferença para o bem comum. Outro exemplo, não devemos olhar somente para a nossa realidade,
devemos olhar para a realidade daqueles que nos rodeiam. Muitas das vezes, nós pautamos as nossas condutas, os nossos julgamentos, baseados no que vivemos. Mas as pessoas ao nosso redor possuem dinâmicas de vida bem distintas das nossas. Por isso, essa reflexão sobre redução do consumo, conscientização e sustentabilidade deve nos fazer tomar decisões e conduzir posturas individuais e particulares. Todos nós devemos olhar a nossa realidade e devemos praticar o que é possível. Não devemos condenar o outro, mas olhar a nossa prática e verificar o que é possível transformar desde já, hoje, sem esperar condições favoráveis. É preciso evitar o uso e o consumo daquilo que não é necessário para mim nos tempos de hoje. Evitar uma compra que talvez não seja necessária verdadeiramente para mim. Existem necessidades criadas pela humanidade, necessidades que fazem com que eu acredite que eu tenha, mas eu verdadeiramente não tenho. E aí eu posso transformar a aquisição daquele bem que eu acho necessário pela aquisição de um bem autenticamente necessário para outra pessoa. A oferta, a redução de gastos, não para acumular reservas, não, mas para transformar esse gasto em partilha, para transformar esse gasto em atendimento às necessidades alheias. O dom que você recebe do seu salário, o dom que você recebe dos recursos financeiros que chegam às suas mãos, não deve preocupar somente em atender às suas necessidades, mas também às necessidades de toda a humanidade. Atendendo da melhor maneira possível, atendendo usando esses recursos de acordo com as nossas condições de cada dia. Reflita sobre isso. Transforme o seu cotidiano. Pense, reflita, dialogue com a sua família, com seus filhos, com todos que moram com você. Repense como hoje eu concretamente, como filho de Deus, como cristão, como membro de uma sociedade, posso mudar os meus hábitos de modo a contribuir com um mundo melhor, com uma ecologia integral, com uma ecologia sustentável, visando a conversão ecológica, não só minha, mas de toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.